Uma reportagem feita pelo jornal americano Washington Post pode acabar sacudindo ainda mais a política dos Estados Unidos. Segundo o jornal, o presidente Donald Trump teria revelado informações altamente confidenciais para o ministro das Relações Exteriores da Rússia e um embaixador russo também, durante um encontro na semana passada. Quem tem as informações é Carolina Cimente, nossa correspondente em Nova York. Carol, boa noite para você. O que mais disse o jornal? Esse é pesado, hein, essa informação. É mais um furo, né, do Washington Post. Boa noite, Leilane, bem-vinda de volta à edição das 6. Bom, um dia depois de demitir o diretor do FBI na semana passada, Donald Trump recebeu no Salão Oval da Casa Branca oficiais russos, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o embaixador russo em Washington, Sergei Kislyak, que já é conhecido entre os críticos de Donald Trump e entre fontes da inteligência. Eles chamam ele de o chefe dos espiões russos nos Estados Unidos. Um personagem polêmico que está envolvido também na demissão do ex-conselheiro de Segurança Nacional. Bom, esse encontro já era considerado extremamente fora do normal, porque quando ele aconteceu, a equipe do Donald Trump não deixou a imprensa americana entrar no Salão Oval, acompanhar, fazer foto, mas deixou um fotógrafo russo, que seria do governo, mas que depois ficou claro que, na verdade, é de uma agência de notícias russa lá dentro. Então, isso já é bastante diferente, completamente impensável em qualquer outro governo americano, de democratas ou republicanos na presidência. É o tipo de benefício que nem os maiores aliados dos Estados Unidos costumam receber. Agora, esse outro fato completamente fora do normal está sendo noticiado aí pelo jornal Washington Post, que durante essa reunião, Donald Trump teria revelado informações super secretas sobre o grupo terrorista Estado Islâmico. As fontes do Washington Post são funcionários e ex-funcionários do governo, presumivelmente da Casa Branca, que dizem que essas informações foram passadas ao governo americano por um país aliado, ou seja, um terceiro país que tem uma pessoa inserida no Estado Islâmico, nesse grupo terrorista. E seria uma informação tão sensível que nem outros aliados e nem mesmo todas as agências de inteligência americanas tinham recebido essa informação. Fora isso, esse país aliado não tinha dado permissão para os Estados Unidos dividirem essa informação com outro governo, menos ainda não sendo um governo aliado, como é o caso da Rússia. Então, funcionários da Casa Branca temem que agora, ao risco dessas relações entre os Estados Unidos e esse país aliado ficarem mais difíceis, ficarem piores, porque Trump teria dividido com os russos mais informação do que com outros países aliados desses dois países, enfim, dos Estados Unidos, desse segundo país. O que a gente sabe que Trump falou, segundo o Washington Post, tem a ver com o Estado Islâmico planejar usar laptops em voos para realizar atentados terroristas, e o presidente americano teria inclusive mencionado em qual cidade esse espião está infiltrado dentro do Estado Islâmico, o que é um dado extremamente sensível que coloca a vida dessa pessoa e toda a operação em que ela está envolvida em risco. O jornal não quis falar que cidade é essa, justamente para evitar esses riscos. Por enquanto, nem a CIA, nem a Agência Nacional de Segurança quiseram comentar. E a gente sabe que o presidente americano tem o poder de definir a classificação das informações de inteligência. Então, oficialmente, Donald Trump não quebrou nenhuma lei, mas é um comportamento totalmente fora do normal. E é importante lembrar que, apesar da Rússia e dos Estados Unidos, os dois estarem lutando contra o Estado Islâmico, no caso específico da guerra da Síria, por exemplo, eles estão em lados opostos. Os russos apoiam as forças do ditador Bashar al-Assad e os Estados Unidos apoiam alguns grupos rebeldes contra o Estado Islâmico. Carol, já que você falou em Síria, daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma outra denúncia envolvendo a Síria, mas só para saber, o Donald Trump já se manifestou sobre essa denúncia do Washington Post? Ainda não? Ainda não. A Casa Branca ainda não se manifestou, a não ser que tenha feito isso nesses últimos minutos, mas assim que fizer, a gente volta a falar sobre isso, Leilane. Tá. Vamos falar então sobre essa outra denúncia, porque os Estados Unidos fizeram uma grande acusação contra o governo da Síria. Fizeram, exatamente. É uma acusação muito grave, terrível. Os Estados Unidos acusam o governo sírio de matar milhares de prisioneiros políticos e depois queimar os corpos deles em um crematório, ou seja, para destruir as provas de crime de guerra. Segundo o Departamento de Estado, seriam pelo menos 50 prisioneiros mortos todos os dias. Eles seriam enforcados em uma prisão
militar, que fica a 45 minutos mais ou menos da capital, Damasco, e depois, então, queimados a gente está vendo as fotos aí de satélite, nesse crematório. O Departamento de Estado americano divulgou essas imagens de satélite que vêm sendo tiradas desde 2013 e sugerem que dentro da própria prisão militar teria sido construído um prédio onde funcionaria esse crematório. Para o governo americano, se a informação for confirmada, significa que o presidente Bashar al-Assad, o presidente sírio Bashar al-Assad, teria atingido um novo nível de depravação. Essas são as palavras, então, que o governo americano utilizou. A revelação reforça que a Anistia Internacional já havia acusado, num relatório em fevereiro desse ano, que a polícia síria teria enforcado e depois queimado os corpos de 13 mil prisioneiros em um período de 4 anos. Uma loucura isso, Carol. Sem dúvida nenhuma, uma barbárie que parece que não tem nenhum limite. Obrigada, Carol.